Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, percebam, olha o que eu acabei de dizer. E Deus lhe concedeu o que ele havia. Pode ser hoje aqui também, pode ser. Senhor Deus, a tua palavra é viva, tremenda, santa, poderosa, penetra, produz a causa, o efeito, o resultado para o qual o Senhor mesmo a envia. Não há coincidência, não, há propósito estabelecido pelo Senhor. Ninguém está aqui por acaso, está aqui porque o Senhor estabeleceu que deveria estar. O Senhor os atraiu, o Senhor moveu cada coração para que desejasse estar dentro dessa casa nessa noite. Nós amamos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome, amamos a tua presença e por consequência a tua palavra, porque aquele que lhe ama, ama a voz do Senhor. Faz ela ecoar hoje dentro de nós, fala de uma forma poderosa conosco, Pai. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. O nome do cidadão quer dizer aquele que causa dor. Olha o nome que deram para ele. Alguém olha para ele e diz: vai se chamar Jabez, vai se chamar aquele que causa dor. Aquilo que eu disse aqui outro dia, algumas coisas você não escolheu o seu pai biológico, você não escolheu a sua mãe biológica, você não escolheu o lugar em que você nasceu, e você também não escolheu lá aquele nome de batismo, aquele nome que deram para você no seu nascimento. Você não escolheu nada disso, escolheram isso para você, e olha a escolha que fazem para ele. Numa época da vida em que ele ainda não pode escolher por ele mesmo, alguém escolheu por ele. Alguém escolheu por ele, presta atenção, alguém escolheu por ele em uma época da vida em que ele não poderia escolher por si mesmo. E todos nós aqui tivemos essa época da vida. Houve uma época da vida, Peterson, que você não escolheu o que você ia comer. Aquela que foi te alimentar é que escolheu por você, irmão. Existe uma época da nossa vida que a gente não escolhe o que vai comer, a gente não escolhe o que vai beber, a gente não escolhe que hora que vai comer, que hora que vai... Não, a gente não escolhe. É alguém que escolhe por nós. Agora, essa época da vida é só uma época. Existe um período que isso aí passa. Existe um momento em que nós precisamos entender que agora, crescidos que somos, não podemos mais deixar que as pessoas escolham como deve ser a nossa vida. Com todo respeito, até mesmo as pessoas que nos amam, mas agora nós temos o poder da escolha, e quem tem que escolher como a minha vida vai ser, não é alguém, sou eu. Em um período em que ele ainda não podia escolher, alguém escolheu para ele. Escolheu o quê? O nome. E quem foi que escolheu o nome dele? A mãe dele. Aí já tem algo estranho, porque era o pai que escolhia o nome, mas aqui vai ser a mãe dele que vai dar o nome para ele. A mãe não está sabendo lidar com o que está acontecendo com ela. Por quê? Olha o nome que ela dá. O nome está ligado àquilo que está acontecendo, não com ele. Ele acabou de nascer, é o que está acontecendo com ela. Aquele que causa dor. Em uma época em que não havia a cesariana, essa mulher vai dar à luz por intermédio do parto normal. E nesse parto normal desse filho aqui, não é o único filho dela, mas no parto normal desse filho aqui, alguma coisa fora da curva aconteceu. Alguma coisa que não aconteceu no parto dos outros que ela havia tido antes, e nem daqueles que ela foi ter depois. A dor que ela vai sentir aqui foi uma dor diferente. E essa mulher aqui, a mãe dele, não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo com ela. Com o que? A dor.
Só que o próprio Jesus, quando vai falar acerca de um nascimento, de uma mulher que vai dar à luz, Jesus diz que por mais que a dor do parto seja grande, quando a mãe recebe o filho nos braços, ela fica tão feliz que ela se esquece da dor que acabou de sentir. Jesus fala sobre isso. Irmão, existem algumas dores que eu não vou sentir, e graças a Deus a dor do parto é uma delas, né? Eu nunca vou passar por uma coisa dessa. Algumas irmãs aqui já passaram, outras têm um sonho de passar. Glória a Deus pela tua vida. O fato é, quando uma mulher está grávida, ela está gerando, e ela tem que ter a consciência que vai doer. Deixa eu falar dessa época aqui, que uma mulher nessa época aqui, ela está grávida, a barriga está crescendo porque a criança está se desenvolvendo, e que coisa boa é isso. Isso deve ser para ela felicidade, deve ser para ela motivos de dar glória a Deus, porque se a barriga está crescendo, é porque a criança está desenvolvendo. Mas quanto mais essa barriga cresce, mais perto do dia da dor essa mulher está ficando. Mas aquela que está gerando, sobretudo nessa época, ela tem que ter maturidade suficiente para entender, não negligenciar, não fingir que não sabe, não, ela tem que colocar os pés no chão, ter maturidade e saber, vai chegar o momento que eu vou sentir dor. E chegou o momento para ela. E por que chegou o momento para ela? Porque a criança já não cabe mais dentro dela, e quando a gente não cabe mais, quando o lugar fica pequeno para a gente, ou a gente sai ou a gente morre. Quando o lugar fica pequeno para a gente, ou a gente sai ou a gente morre. Então, como o lugar ficou pequeno para ele, ele tinha que sair. Só que quando ele vai sair, ela, a mãe, vai sentir dor. Só que, sobretudo naquela época, ter um filho era bênção. Se hoje as pessoas já devem encarar como uma grande vitória, naquela época era mais ainda. E naquela época ter um filho homem era uma vitória mais comemorada ainda. Com todo respeito às irmãs que aqui estão, é porque a descendência não era contada nas mulheres, mas a descendência era contada nos homens. Então a cultura produzia esse tipo de sentimento nas pessoas. Nasceu, é menino ou menina? É menina, comemorava-se. Mas quando dizia é menino, aí era pulo, aí era júbilo, era muita festa. O marido vinha correndo e dava um beijo na esposa. Por quê? Porque deu a ele um filho varão, deu a ele um homem. Então quando esse menino nasce, quem a está ajudando no parto vai dizer, é um menino. E olha que coisa, o menino nasceu perfeito. O menino nasceu perfeito. O menino nasceu saudável. Ela teve dor, mas o menino nasceu. Foi difícil, mas nasceu, gente. Ela sofreu, mas ele nasceu. E o nascimento de um menino naquela época era para ser comemorado. O nascimento de um menino naquela época era para se fazer festa, era para se levantar as duas mãos, não uma só, e dar o maior glória a Deus do dia. Quando o menino nascesse, o menino nasceu, é homem, é perfeito. Essa mulher agora está tendo todas as razões para agradecer, para colocar um sorriso de orelha a orelha, para levantar as duas, não uma, as duas mãos e dar um baita de um glória a Deus. Só que ao invés de comemorar, ela vai murmurar, que é um problema emocional, hein? O que é uma pessoa que está doente por dentro, mesmo com uma vitória nas mãos, a pessoa não consegue comemorar. Deus acabou de dar uma vitória para ela, mas ela não consegue comemorar. Ela vai reclamar de sua dor e ainda vai culpar alguém pela dor que ela sente. Ela não aguenta o tamanho da dor,
a dor que ela está sentindo é maior do que a dor que ela se preparou para sentir. Ela não se prepara para essa dor mesmo sabendo que ela ia sentir dor, porque ela não é marinheira de primeira viagem, ela já tem outros filhos, ela sabe que dói, ela já deveria ter essa consciência, ela tinha que se preparar para a dor, mas ela não se prepara para a dor. Quando a dor vem, ela não está suportando a dor que está sentindo, mas ainda bota a culpa em alguém, bota a culpa em uma criança que acabou de nascer. Ela abre a boca para sentenciar um menino que acabou de nascer. Irmão, que culpa esse cabeçudinho tem? Como assim, apóstolo? Você entendeu, não? Foi parto normal e doeu mais do que os anteriores. A cabecinha do bichinho deveria ser um negócio mais arredondado. Não fica procurando gente cabeçuda aqui na igreja. Para de olhar. O que eu quero dizer para você é que o bichinho devia ter uma cabecinha avantajada. Mas a minha pergunta para você é: ele tem culpa? Qual a culpa dele, gente? Ele pediu para ter causado essa dor? Quer dizer que ela não aguenta a dor que ela tinha que sentir e bota a culpa em alguém. Ela não está suportando a dor que ela tinha que ter estrutura para suportar e vai botar a culpa em alguém. A gente não está conseguindo nos controlar nas nossas dores. Aí quando a gente não consegue se controlar, nos controlarmos nas nossas dores, é mais fácil a gente botar a culpa em alguém. E há de ser dito em gente que não tem culpa de nada. Que tem hora que no auge da tua dor, por não saber estar lidando com ela, você culpa o seu cônjuge e ele não tem culpa de nada. Você culpa o teu pai, tua mãe, e eles não têm culpa, gente. Você culpa um amigo que não foi fazer por você, mas teu amigo não tem culpa de nada. Para de culpar as pessoas. Você culpa o rapaz da padaria que te entregou um pão torrado. Você culpa a pessoa que está na fila, que chegou 10 segundos antes de você e correu na frente. A gente vive, passa ao longo do dia procurando gente para a gente depositar as razões das nossas dores. A gente quer pegar essas dores que a gente sente e quer depositar as razões dessas dores no lombo de alguém. Ao invés da gente pegar essa pouca força que a gente ainda tem para pedir a Deus que a renove para a gente suportar a dor, a gente usa o resto da força para apontar o dedo, para falar de gente que nem culpa tem. Que culpa tem os meus pais se eu não suportar as minhas dores? Que tem coisas que os meus pais não vão passar por mim, quem tem que passar sou eu. Que culpa tem os meus irmãos se eu não estiver suportando as minhas dores? Quer dizer que eu quero que alguém passe por mim, o que quem tem que passar sou eu? Que culpa tem os seus amigos se você não está suportando as suas dores? Você quer que o teu amigo passe a luta com você? Você quer que o teu amigo passe por processos que quem tem que passar é você? Aí se ele não vem para passar, a culpa é dele, porque você está sentindo essa dor. Se ele viesse ou não, a dor é sua. Quem tem que aguentar é você. Quem tem que suportar é você. Está doendo. Está doendo, mas teu filho está nascendo. Está doendo. É interessante que a impressão que a gente tem é que ela vai dizer assim, ó, está doendo, eu não vou aguentar. Quando na verdade ela deveria dizer, está doendo, a minha vitória está chegando. Está doendo, eu vou dar a luz daqui a alguns minutos. Está doendo, eu vou celebrar, eu vou dar glória a Deus. Está doendo, mas vai nascer com saúde. Está doendo, mas Deus está me dando a vitória. Que não custa nada, não vale. Então por que a gente vive correndo atrás das coisas que são de graça? Está doendo. Mas a dor do nascimento é uma dor saudável. Dor saudável? É. A dor de uma doença não é não. Mas a dor do nascimento é uma dor saudável. Que a dor do nascimento não gera morte. A dor do nascimento gera vida. O senhor está dizendo que tem dor que é boa? Desde que essa dor faça parte de um processo maior.
que é uma grande vitória que Deus já preparou para me entregar. Essa dor é boa. Se não for essa dor, não tem a vitória. Então pode mandar a dor, porque eu quero a vitória. E essas dores que fazem parte do processo, elas são saudáveis, elas não vão produzir morte, elas são para produzir crescimento, são para produzir maturidade, são para produzir vida. Entenda uma coisa: por causa de dores que eu já senti, é que eu cheguei até aqui. Para de reclamar de coisa que Deus está usando para te promover. Se você não quiser o processo, a dor do processo, então você está dizendo: Deus, eu não quero a promessa, porque não dá para desvincular a promessa do processo, é uma coisa só, não tem como desconectar. Está doendo, ué, você não quer que o filho nasça, não? Quer que morra dentro do teu ventre? Você não quer que a criança nasça? Quero, então vai doer, ué, vai doer, só que vai nascer. Vai doer, mas vai nascer, vai doer. Mas o que você está gerando vai chegar na tua mão, vai doer. Está doendo já? Está doendo, é um bom sinal. Se já está doendo, é porque já vai parar na tua mão. Já está doendo? Apóstolo, não estou aguentando. Respira fundo, irmão. Faz igual os médicos incentivam as mulheres que estão lá naquele momento para fazer. Como assim? Respira rápido, sabe? Vai juntando força para fazer aquela pressão. Estou aguentando não. Vai aguentar sim. Já vai nascer, já vai nascer. Já vai chegar na tua mão. A vitória já vai acontecer, e quando colocar na tua mão, você vai ver, é perfeito. Eu não sou a pessoa certa para falar isso agora, porque eu não sei, mas eu suponho. Eu não sei, graças a Deus eu não sei. Eu não sei quanto tempo leva a dor para a mulher, a dor até a concepção, até dar à luz. Eu não sei. Agora, entenda uma coisa. Tem o período da dor e de repente a criança nasce. Eu fico imaginando, irmão, deve ser um alívio na hora. Eu não quero imaginar isso não. Mas deve ser um alívio na hora que a criança nasce. Deve ser, né, pastor Vitor? Está tentando imaginar? Eu não quero pensar. Deve ser um alívio quando a criança nasce. Mas entenda uma coisa: teve algumas horas de dor? Pode ser. Eu não sei se são minutos de dor, horas de dor. Eu acho que cada caso também é um caso, depende da situação. Mas vamos lá, vamos supor que existam algumas horas de dor. Imagine uma mulher sentindo dor por 4 horas. 4 horas e a contração vai diminuindo o espaço de tempo, não é isso? É assim que se aprende quem nunca sentiu, né? A gente vai deduzindo. Então a contração, o espaço entre uma dor e outra só vai diminuindo. E isso, é claro, vai gerando mais dores mais fortes. Agora, esse período é o período da dor. Depois do período da dor, vem um período da alegria. O quê? A criança abre aquele berreiro, aí a criança chora e a mãe ri. Não é assim? A criança está chorando e a mãe abre um sorriso de felicidade, porque aquela criança, o nascimento daquela criança é a grande vitória dela. Só que o menino nasce, o nome ela colocou depois que nasceu, porque até então ela não sabe se é menino ou se é menina. O nome ela colocou depois que o menino nasceu. Então vamos lá, você que é inteligente, acompanhe o raciocínio. Tem o período da dor, mas depois do período da dor, a criança nasce. Quando a criança nasce, não é mais o período da dor, é o período da vitória, é o período da bênção, é o período do milagre. A criança nasceu, está em plenos pulmões, chorando alto. No momento em que essa criança nasceu, ela vai e coloca o nome da criança. Na hora que era para ela comemorar, ela não comemora. Por quê? Porque ela ainda está vivendo o processo da dor, mesmo a dor já tendo passado. Ela fica estacionada no momento da dor. A vida dela aqui parou na dor. A criança nasce, ela não comemora não, porque ela está parada na dor. A vitória chegou, mas ela não está esboçando uma reação de felicidade. Ela está parada na dor. Tanto que o nome que ela vai dar, ela dá depois que nasce, Jabez, aquele que causa dor.
É para ela estar comemorando, levantar o menino e dizer: obrigado, Deus de Israel. Entregar o menino nos braços do pai e comemorar. Não, ela pega o menino, olha e diz: você causa dor. Que isso? Na hora de comemorar, não está comemorando. Por quê? Porque ainda está presa na fase da dor. Na fase da... Até quando você vai deixar suas dores impedir você de comemorar as vitórias que Deus já está te dando? Apóstolo, a minha vida é só dor. Impossível. Impossível a sua vida ser só dor. Você diz que é só dor, mas eu tenho certeza absoluta que a sua vida não é só dor. Quer ver um exemplo? Quem aqui nos últimos 7 dias, 7 dias, bebeu um copo de Coca-Cola? Levanta a mão para eu ver. Você sentiu dor, prazer? Então não vem dizer para mim que a sua vida é só dor. Quem aqui comeu um hambúrguer cheio de molho? Levanta a mão para eu ver. Nos últimos 10 dias você sentiu dor? Ai, que dor, está comendo esse hambúrguer. Ou você sentiu felicidade? Felicidade. Tem gente aqui que comeu pizza ontem, sentiu dor, prazer? Prazer porque comeu a pizza. Tem gente aqui que comeu um bife desse tamanho hoje, sentiu dor, prazer? Sentiu prazer. Então não vem me dizer que a sua vida é só dor. Só que tem gente que é tão focado na dor que se esquece de comemorar pelas vitórias que Deus dá todo dia. Mas hoje eu vim aqui para te lembrar: Deus tem te dado vitória sim, Deus tem te abençoado sim, Deus tem sido generoso sim. Quem tem filhos aqui, levanta a mão para eu ver. Quem tem filhos aqui, levanta a mão para eu ver. Quem tem filhos e o teu filho não está dentro de um hospital, diga glória a Deus. Então não vem me dizer que a sua vida é só sofrimento. Tu tem filho saudável dentro de casa. Será possível que você pode levantar essa mão e dar glória a Deus por isso? Ficar preso na dor? Não. Ela vai sentenciar o menino, aquele que causa dor. Agora vamos falar do menino. O menino vai crescer debaixo de uma palavra dessa. Ela não aprende a lidar com a dor, então ela está perdendo para a dor e está botando a culpa no menino. Aí o menino vai crescer debaixo de desprezo, porque todo mundo que olha para o menino associa o menino a sofrimento. Qual é o nome dele? Olha o nome dele: aquele que causa dor. Imagina se nascer uma criança amanhã, você colocar o nome da criança. Qual é o nome dele? Gadareno. Como que vai ser tratada essa criança, gente? A criança vai ser tratada a vida inteira como um endemoniado. Por quê? Porque você colocou o nome Gadareno. Mas eu aposto que eu abri a Bíblia, eu pedi a Deus: Deus, fala comigo o nome para o meu filho. Quando eu abri a Bíblia, caiu lá Gadareno. Tem gente que é assim, você sabe, né? Tem gente que consulta a Deus assim: eu vou orar, vou fechar o olho onde eu abri a Deus falando comigo. Aí Deus está dizendo assim, e Deus abriu a terra e engoliu. Gadareno, imagina você botar o nome do seu filho assim, tribulado. Alguns até tinham que ser atribulado Júnior, porque o pai é uma tribulação, não é? Mas se você coloca um nome desse, a criança que não tem culpa de nada vai crescer debaixo de olhares de julgamento, de desprezo, de condenação. Aí você imagina o crescimento desse rapaz aqui, o Jabez. Ele cresce com desprezo das pessoas. Ele cresce e os olhares na direção dele não são bons olhares, porque todo mundo que olha para ele associa o nome dele, a vida dele, a dor e sofrimento. Agora, o que ele fez para merecer isso? Nada. O que ele fez para alguém olhar para ele e dizer para ele assim, você nunca vai dar certo na vida? Nada. O que ele fez para a própria pessoa que gerou ele, a mãe dele? O que ele fez de mal à mãe dele? Qual foi a culpa dele para aquela mulher olhar para ele e dizer, você vai sofrer? E dar a ele um nome que ia fazer com que ele arrastasse nos lombos dele um sofrimento que não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Agora, essa casa, ele tem irmãos, e nenhum dos irmãos dele tem nome assim. Nenhum dos irmãos dele tem um nome associado a dor e sofrimento. Tem? Não tem. Então para e pensa. Imagina, se coloca na situação dele. Ele dentro daquela casa, olhando para os irmãos,
passando por luta na rua, zombaria na rua, as pessoas olhando para ele achando que ele é um amaldiçoado qualquer, as pessoas olhando para ele de cima para baixo, ele sentenciado por causa de um nome deles, ele olhando para os irmãos e quem sabe pensando assim, os meus irmãos não passam por aquilo que eu passo, os meus amigos não passam por aquilo que eu passo. Já aconteceu com você? Se você olhar para as pessoas à sua volta e pensar que a vida delas é mais fácil que a sua, e pensar assim, por que eu passo por isso e eles não passam? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu fui desprezado? Por que eu tive que crescer debaixo de palavra de maldição? Por que eu cresci diante de dedos apontados na minha direção? Por quê? Uma coisa era certa: se ele ficasse sentado esperando essa resposta chegar, a vida dele nunca sairia do lugar. Ainda bem que chegou um dia que ele olhou para aquele balde que estava com adesivo escrito assim, chute-me, e ele chutou o balde. Aposto, que é isso? É que tem hora que a gente tem que chutar o balde para mudar a vida. Tem hora que a gente tem que encarar aquele balde, dar um bico nele e falar, chega, eu não aceito mais viver assim, eu não aceito mais ser tratado assim, eu não vou continuar desse jeito. Apóstolo, o que é isso? Em algum momento na vida desse rapaz aqui, entrou no coração dele uma necessidade de mudar. Ele olha para a vida dele e ele diz, eu não quero continuar desse jeito, eu não vou continuar desse jeito, eu conheço alguém que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha história. Alguém sentenciou ele, o nome dele foi alguém que escolheu para ele. Agora entenda uma coisa, a mãe escolheu o nome, mas a partir daquele momento ele estava dizendo, minha mãe escolheu até o meu nome, mas a minha mãe não vai escolher para mim uma vida de dor e de sofrimento, não. Eu escolho dar certo. Eu estou pregando para gente aqui que alguém olhou para você e disse que você não chegaria, que você não conquistaria, que você não conseguiria, mas ainda bem que na tua casa tem espelho, e num desses dias você se encarou no espelho, você se enfrentou no espelho, olhou dentro dos seus olhos e disse assim, eu decidi dar certo. Ai, 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 ai. Apóstolo, mas e a minha família? O que falaram, o que disseram? E as palavras de maldição? Hoje você reage e diz, eu vou dar certo. Eu não vou ser o que alguém disse que eu vou ser. Eu não vou ser o que o diabo quer que eu seja. Eu vou ser quem Deus quer que eu seja. Quem está comigo, levanta essa mão aí e diga, eu vou vencer. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? A palavra que lançaram sobre ele durante muito tempo acorrentou ele, aprisionou ele e limitou ele. Não pensa que isso é loucura não, porque isso é verdade, tá? Tem muita gente com a vida totalmente travada por conta de palavras lá de trás. Gente que tinha autoridade sobre a sua vida. Gente que tinha autoridade sobre a sua vida. Pai, mãe. Gente que tinha autoridade, liberou uma palavra, Satanás pegou aquilo e usa até hoje contra você. Aí tem muita gente que abaixou a cabeça, aceitou aquela palavra e está vivendo de acordo com ela, vivendo de acordo com a palavra de maldição que recebeu. Isso acorrenta muita gente, isso aprisiona muita gente, e isso limita muita gente. Sabe como que ele vivia? Pergunta para mim como? Como dava para viver. Você não foi chamado para viver como dá. Que isso, apóstolo? Desculpa, irmão. Os religiosos passam mal comigo quando eu falo um negócio desse, porque eles acham que isso aqui é teologia da prosperidade. Não é, é teologia da paternidade de Deus. Presta atenção numa coisa, presta atenção numa coisa. Você não tem que viver como dá para viver. Você tem que viver como Jesus disse que você tem que viver.
O diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Olha o que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Então aceitar uma vida de fracasso é desobedecer o que o próprio Jesus falou. Então olha aqui para mim, já não importa qual foi a autoridade na terra que abriu a boca para te amaldiçoar, Jesus já abriu a boca para te abençoar. E quando o leão da tribo de Judá fala, todos os cães têm que guardar a língua dentro da boca. Você vai dar certo. Você vai dar certo. Ele até ali estava vivendo como dava para viver. E é duro, irmão. É duro gente que você olha e diz assim: poxa, pessoa boa. Cara, é gente boa. Mas olha a vida que leva. Aquela irmã é gente boa, todo mundo gosta dela. Mas olha a vida que ela leva. Ela está vivendo como dá para viver. Ela está deixando, como diz aquela música aí do mundão, a vida levar. Vai empurrando com a barriga. Aí vão se criando vários jargões, frases para justificar a vida sem graça, a vida de dor, a vida limitada, a vida nitidamente, não aparentemente, nitidamente acorrentada. Gente que não consegue avançar, porque parece que os pés estão presos a correntes e a outra ponta da corrente está presa ao passado. A pessoa tenta, mas o passado está segurando, porque a corrente ainda está no pé, travando tudo. Não vai para frente. Na vida sentimental não vai para frente, na vida financeira não vai para frente, no ministério, na obra de Deus, gente também não vai para frente. Com todo respeito aos queridos que estão aí pela internet, igrejas de 10 anos, 20 anos, quantos membros tem na igreja? Tem 30 pessoas. Uma igreja há 10 anos com 30 almas, só ganhou 30 almas em 10 anos, tem alguma coisa errada. Com todo respeito, mas parece que a pessoa não se deu conta ainda de que está travada, aprisionada, limitada. Vai vivendo como dá para viver, vai levando a vida financeira como dá para levar. Enquanto dá para ir morando de favor, vai morando. Enquanto dá para receber aquele auxílio do governo, vai recebendo. Enquanto dá para ganhar aquela cesta básicazinha todo mês, vai comendo da cesta básica todo mês. Existem fases da vida que Deus nos prova, e a gente precisa ter a humildade de se submeter a isso, sim. Só que a gente precisa entender que é uma fase. Deserto não é para construir casa. Deserto é para acampar, é tenda. Deus nunca deixou Israel construir casa no deserto. A casa era para construir lá em Canaã, na terra prometida. No deserto era tenda. Por quê? Porque era provisório, era só passagem. Olha aqui para mim, você que está morando no deserto, acorda, tu está limitado, acorrentado, aprisionado, e quem sabe não é culpa sua, né? Não é culpa sua, mas você absorveu a vida que disseram que você ia ter. Disseram que a sua vida seria desse jeito, você absorveu aquilo e hoje vive exatamente do jeito que alguém disse que você viveria. Nunca vai chegar a lugar nenhum, e não chega. Nunca vai ser feliz na vida sentimental, e não consegue ser. Quando tiver filho, vai sofrer para aprender, e está sofrendo. Lançaram a palavra e você absorveu. Lançaram a palavra sobre ele, aquele que causa dor, e durante muito tempo ele viveu aquilo que alguém escolheu para ele viver. A dor e o sofrimento que ele vivia até aqui não foi escolha dele. Ninguém é louco de escolher a dor para si mesmo, mas alguém escolheu isso para ele. O problema é que ele assimilou, ele absorveu e viveu a dor que alguém escolheu para ele viver.
Mas em algum momento alguém falou para ele do Deus Todo-Poderoso. E quando ele decidiu mudar, eu acho bonito o que ele fez. Porque quando ele decidiu mudar de vida, ele não foi na casa da mãe para acusar a mãe. Mãe, por que você fez isso comigo? Não. Ele não foi lá dizer, nunca mais eu falo com a senhora. Ele não foi lá dizer, esqueça que eu sou teu filho, olha o que a senhora fez comigo. Não. Quando ele decidiu mudar de vida, ele não foi na casa de quem um dia humilhou ele para bater de frente, para dizer, engole agora o que você disse de mim. Não. Quando ele decidiu mudar de vida, ele não postou no WhatsApp, fulana de tal me fez mal, mas ela vai ver só. Não. Quando ele decidiu mudar de vida, ele não foi falar com os outros, ele foi falar com Deus. Ele não foi chorar na casa da mãe, ele foi chorar aos pés do Senhor. Ele não foi bater de frente com quem o amaldiçoou, mas ele foi se colocar diante daquele que tinha poder para abençoar. Oh meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa, durante muito tempo da vida de Jabez, Jabez não sabia o que fazer com a própria dor, ele não sabia o que fazer com o próprio sofrimento, mas chegou um dia que a lâmpada acendeu na cabeça dele, o start foi dado, chegou um dia, aquele dia que chegou pra gente também, como assim? A ficha caiu, a ficha dele caiu, ele não sabia o que fazer com a dor, e é por isso que ele vivia debaixo da dor, mas no dia que a ficha dele caiu, ele falou, Deus pode transformar a minha vida, Deus pode mudar a minha história. Quinta-feira, meu irmão, a casa está cheia, isso é muito bonito, sabe por quê? A sua ficha caiu, a sua ficha caiu, a ficha dos obreiros caiu, a minha ficha caiu, a ficha de quem está lá na porta com os dois braços levantados também caiu. Em algum momento tentaram sentenciar a gente, por quê? Por conta do lugar que a gente nasceu, por conta da família que a gente veio, por conta do que os nossos pais passaram na vida. Em algum momento alguém olhou para a gente e disse, olha aí, essa criança não vai ter futuro, essa criança não vai dar nada que preste. Mas chegou o momento que a nossa ficha caiu, a gente ouviu falar sobre ele, nos colocamos diante dele e dissemos assim, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha história. Ai meu Deus, um dia a minha ficha caiu, mas tem ficha que vai cair hoje aqui. Tem ficha que vai cair hoje aqui, por quê? Porque tem gente aqui que já é crente, mas a ficha ainda não caiu. Ai, 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 ai. Tem gente aqui que é crente, mas a ficha ainda não caiu. Como assim? Diz que é liberto, mas quando a gente olha para você, tu vive igual um escravo. Não foi para viver assim que o Senhor te chamou. Não foi para comer o pão que o diabo amassou que você nasceu. Não foi para absorver a vida que alguém disse que você teria, que você veio a esse mundo. Ele decidiu mudar. E quando ele decidiu mudar, ele fez aquilo que eu sempre digo para vocês aqui que vocês precisam fazer. Como é que o senhor sabe? É pela oração dele. Pela oração dele, a questão de discernimento. É simples você entender aqui. Olha o que ele disse. Olha o que ele diz para Deus na oração. Se me abençoares muitíssimo, se os meus termos ampliares, aumentar as minhas posses de terras, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. O que é isso? Ele está dizendo para Deus tudo aquilo que ele quer. E por que ele está dizendo para Deus, Jade, tudo aquilo que ele quer? E com riqueza de detalhes. Ele não está dizendo assim, ó, Deus me abençoa. Não, é vago demais. Deus me abençoa, é vago. Ele está dizendo assim, ó, aumenta minhas possessões de terra, que a mão do Senhor venha comigo, que os inimigos que se levantarem contra mim, quando o Senhor me abençoar nas terras, que esses inimigos não possam tocar em mim. O que está acontecendo com a cabecinha dele? Ele já está se enxergando de posse de tudo isso aqui.
Ele pede a Deus com riqueza de detalhe. Quando eu peço algo a Deus com riqueza de detalhes, é sinal que eu já imaginei muito bem aquilo e tenho uma imagem muito clara de tudo aquilo que eu quero. Quando ele foi falar com Deus, ele já sabia o que ele queria. Por quê? Porque ele já havia se enxergado daquele jeito. Apóstolo, eu não estou entendendo. Ele se viu no amanhã, gostou do que viu e disse: me leva para lá, Deus. Ó Deus de Israel, olha isso, ó Deus de Israel, ele clamou ao Deus de Israel: ó Senhor Deus de Israel, ou seja, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor. Se me abençoares muitíssimo, uau, se me abençoares muitíssimo, o que é isso? Ele está dizendo para Deus o seguinte: olha, eu sei que o Senhor é especialista em fazer coisas grandes. Que bênção é essa que ele está querendo? É a bênção que precede a honra. Porque só tem uma coisa que anula a desonra: a honra. Eu vou dizer de novo: só tem uma coisa que anula a vergonha: a honra. Só tem uma coisa que anula a humilhação: a honra. O dia que Deus te honrar, quem te humilhava não vai mais te humilhar. O dia que Deus te honrar, quem te envergonhava não vai mais te envergonhar. Só existe uma coisa que precede a honra. Olha aqui, ó, a bênção que precede a honra, é isso que ele está dizendo. A Bíblia vai dizer que no lugar da vergonha nós teremos dupla honra, porque a honra anula toda desonra, a honra anula toda vergonha, toda maldição, toda humilhação. O que ele está dizendo é o seguinte: ó Senhor, até hoje eu sou humilhado por esse povo, mas se o Senhor me honrar, eu não vou ser mais humilhado. Se o Senhor me honrar, eu não vou ser mais envergonhado. Se o Senhor me olhar, não serei visto mais como alguém amaldiçoado. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. No meio da tua família, Deus vai te honrar. Lá no teu local de trabalho, Deus vai te honrar. E ninguém mais vai te pisar. Se Deus te honrar lá dentro, ninguém te pisa mais lá dentro. Meu primeiro emprego com carteira assinada, eu tinha 14 anos. Comecei a trabalhar no supermercado. Naquela época se podia assinar com 14 anos a carteira. Meu pai também assinou. Só que eu era um garoto de 14 anos que começou a trabalhar numa empresa onde tinha 80 homens, fora as mulheres que estavam. E os 80 se achavam no direito de me humilhar, porque eu era só um garoto de 14 anos. Só que houve um momento lá dentro que Deus decidiu me honrar. E com 16 anos eu comecei a gerenciar eles todinho, né? Quando Deus me honrou, nenhum deles mais me humilhou. Quando Deus me honrou, nenhum deles mais me envergonhou. Deus vai te honrar, e quem te humilhava vai olhar para você de forma diferente. Senhor, me dê terras. É isso que ele está pedindo a Deus: me dê terras. Apóstolo, por que ele está falando isso? Nem todo ouvido está preparado para dizer o que eu vou dizer agora. Nem todo ouvido está preparado para assimilar o que eu vou dizer agora. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: ó, se ampliares os meus termos, ele está pedindo a Deus que dê a ele, possessão de terras. Senhor, me faz ter mais terra. O que Jabez está entendendo aqui? Quando o Senhor me abençoar na terra, quando o Senhor me abençoar na terra diante deles, quando o Senhor me abençoar naquilo que para eles é o mais importante, eles vão ver que eu não sou aquilo que eles estavam dizendo que eu era. Apóstolo, eu não estou entendendo não, deixa eu te dizer isso aqui. Tem gente, se te ver de bicicleta, não vai te respeitar, mas quando vê você passar em um carro, diz: olha, eu sabia que Deus ia te honrar. Que é isso, apóstolo? É a verdade. Não vamos pintar um quadrinho bonitinho aqui não, isso é a verdade. Se vê você dentro de uma empresa fazendo o pior serviço lá dentro, passa perto de você e te humilha. E crente, hein?
crente, mas passa perto de você e te humilha. Mas se entrar na mesma empresa depois e ver que você agora é o diretor da empresa, te pede até bênção. O que é isso? É assim que funciona, é ou não é? Se você entra lá, meu irmão, por baixo, se acham no direito de te pisar, mas quando Deus te coloca por cima, aí a história muda. É o que ele está pedindo a Deus. Deus, amplia os meus termos aqui na terra, me dá mais terras, porque aquilo que para eles é mais importante, se o Senhor me abençoar nisso, eles vão ver quem eu sou, e eu não sou nada daquilo que eles diziam que eu era. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai tornar você grande. Como assim? Não fica com medo não. Por quê? Porque Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. E quando Deus é quem levanta, não tem demônio que derrube, irmão. Desculpa, mas a prosperidade que Deus fará chegar na sua vida vai fazer muita gente olhar para você diferente. A prosperidade não vai mudar você não, você vai continuar sendo servo de Deus do mesmo jeito, mas o olhar das pessoas na sua direção, você vai perceber, vai mudar muito. Gente da sua família que tinha vergonha de você, vai dizer que você é o orgulho da família. A verdade é essa, e é isso que ele está pedindo a Deus. Apóstolo, mas não é pecado pedir isso a Deus não? Vamos ver se no texto está dizendo que é pecado. Por quê? Porque ele pediu. Se fosse pecado, Deus não teria dado. Ele pediu e Deus? Ele pediu e Deus? Sabe por que tem muita gente aqui que ainda não recebeu? Porque não teve coragem de abrir a boca para pedir. Irmão, eu falei isso aqui no encontro de homens. A partir do momento que você abrir a sua boca e começar a pedir algumas coisas a Deus, que até hoje você não teve coragem de pedir, você vai ver o quanto Deus é poderoso para te abençoar. Olha o que ele falou: Senhor, se a mão do Senhor for comigo, porque eu não quero que o Senhor me abençoe e me solte, eu não quero que o Senhor me abençoe e me deixe. Eu quero a tua bênção, mas eu quero o Senhor. Eu quero as terras, mas eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor me levante, mas eu quero o Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada, mas com o Senhor eu sou mais que vencedor. Ele pede a Deus 3 coisas. Em uma oração ele pediu a Deus 3 coisas. Pergunta para mim o que? Honra, prosperidade e relacionamento. Tem gente que tem medo de pedir isso. Tem gente que tem medo de pedir a Deus honra. Tem gente que tem medo de pedir a Deus prosperidade e acha que é mais santo do que os outros porque tem pedido a Deus relacionamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é impossível Deus ter relacionamento com alguém e essa pessoa não receber honra e não receber também a prosperidade. Porque quando eu me relaciono com Ele, eu experimento de tudo aquilo que Ele tem para me dar. Ele teve a coragem de pedir a Deus honra, prosperidade e relacionamento. E sabe o que aconteceu? Pergunta o quê? A vida dele foi transformada. Está escrito aí. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Simples assim? É. Mas foi fácil assim? Foi. E por que comigo não aconteceu ainda? Porque você não pediu do jeito que ele pediu. Como? Crendo. Crendo. E foi Jabez o mais ilustre. Está escrito no texto, no versículo 9, olha. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Antes disso aqui, ele era o mais miserável da casa. Depois disso aqui, ele é o mais ilustre dos irmãos. Antes disso aqui, ele é o mais miserável, ele é o mais humilhado, ele é o mais fracassado. Depois dessa oração, ele é o mais abençoado, ele é o mais próspero, ele é o mais ilustre. Antes disso aqui, até a família tinha vergonha dele. Depois disso aqui, a família passou a ter orgulho dele.
Antes disso aqui, ninguém queria dizer que era irmão dele. Depois disso aqui, até quem não era irmão chamava ele de irmão. Antes disso aqui, ninguém queria tirar uma selfie para postar com ele. Depois disso aqui, estavam querendo fazer até fila para tirar uma selfiezinha com ele. Se fosse nos dias de hoje, é óbvio, você está entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando Deus mudou a vida dele, o olhar das pessoas na direção dele também mudou. Mas é interessante que você não vai ver ele orando assim, ó: Senhor, não aguento mais sofrer. Senhor, olha o que a minha mãe fez comigo. Ó dia, ó azar. A turma de 30, eu não lembro desse desenho não, a galera dos 40 lembra. Edinaldo Rio, ele lembrou. Ó dia, ó azar. Ele não foi para os pés do Senhor falar: ai, tá doendo. Ai, e aí, irmão, como é que você está? Ah, tô levando. Tô vendo, parece que está levando uma pedra de 50 quilos nas costas para estar falando desse jeito, igual um morto. Só está faltando uma pá de terra na cabeça. E aí, irmão, como é que você está? Está bem hoje? Tô, ai. A pessoa já responde um telefone gemendo, só para provar para você que está sofrendo muito. Vou comprar um chicote e te dar de presente. Você vai para frente do espelho e fica batendo em si mesmo. Se você quer viver assim, desculpa, o problema é seu. Eu quero provar de tudo aquilo que Deus tem para mim. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ele não falou das dores, mas foram as dores que fizeram ele orar. Estou terminando, prometo. Ele não falou das dores na oração, mas foram as dores que fizeram ele orar. Ele não falou da humilhação, mas a humilhação fez ele orar. Ele não falou da vergonha, mas a vergonha fez. Ele não falou do choro, de quantas noites ele chorou sozinho, agarrado no travesseiro, mas o choro fez ele se levantar para orar. Apóstolo, não estou entendendo. Essa dor que você sente tem que servir para alguma coisa. Essa humilhação que você sofreu na vida tem que ter servido para alguma coisa, irmã. Essa luta que você está passando dentro da tua casa tem que servir para alguma coisa. E não é para você sentar e chorar, é para você se levantar e clamar. Toda dor, toda humilhação, todo peso, toda vergonha que ele sofreu fez com que ele tivesse vontade de orar. Para quê? Para nunca mais passar por aquilo que ele não queria mais passar. Ei, está na hora de você dizer para Deus: Deus, muda a minha vida. Tem oração que a gente só faz por causa da dor que a gente sentiu. Então quer dizer que você ainda não orou porque a dor não foi suficiente? Quer que Deus aumente a dor? Quer que Deus aumente a humilhação? Quer que mais pessoas te pisem? Ou será que já está bom, hein? Ou será que já deu? Será que não já está mais do que na hora de você olhar e dizer assim, ó, já basta, eu vou mudar de vida? A oração dele não foi para informar a Deus do que tinha acontecido. A oração dele foi para pedir a Deus o que ele ainda ia viver. Quando for orar, para de ficar se lamentando das suas feridinhas, para de ficar lambendo a própria ferida, para com esse negócio, isso é nojento, não fica fazendo isso não. Quando orar, a partir de agora, nessa noite ainda, quando você for orar, você fala para Deus: Deus, já não importa o que eu vivi, o que importa é o que eu sei que o Senhor está me chamando para viver. Já não importa o que fizeram comigo, o que importa é que eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me prospere, eu quero que o Senhor me honre, e eu sei que o Senhor tem poder para isso. O que você quer de Deus? Que pergunta. A gente tem que saber duas coisas na vida: o que Deus quer de nós e o que nós queremos de Deus. Não basta só a gente saber o que a gente quer de Deus, porque enquanto Deus não tiver de nós o que Ele quer de nós, nós não teremos dele aquilo que nós precisamos dele. Mas não adianta também você
vir para o culto e dizendo: eu sei o que Deus quer de mim, mas se esquecer que o Deus que quer de você também tem muito para fazer por você. O que você quer de Deus? Eu falei da história de um homem, em 2 versículos, uma história de transformação de vida. Em 2 versículos, a vida desse homem mudou completamente. E eu termino analisando 3 pontos. Quem as pessoas diziam que ele era, quem ele era de verdade e quem ele queria ser. Quem as pessoas diziam que ele era? O que causa dor. Quem ele era de verdade? Alguém que está sendo injustiçado, porque ele nunca causou dor, nunca foi culpa dele. E quem ele queria ser? Um homem próspero e abençoado. Você consegue ter resposta para essas 3 perguntas? Quem as pessoas dizem que você é? Quem você é de verdade? E quem você quer ser? Fica de pé para tentar responder isso. Deus é quem me abandonou. Deus sabe. Senhor, olha o que fizeram comigo. Deus sabe. Lembra de Elias? Elias senta debaixo de um zimbro, aí diz assim: Senhor, já basta, só eu fiquei. Palhaçada. Aí quando Deus desceu através do anjo para falar com Elias, Deus não sentou do lado dele e perguntou assim: conta, meu filho, que foi que fizeram com você? Tadinho, gente. Você nunca vai ver na Bíblia Deus perguntando isso para ninguém. Nunca na Bíblia você vai ver Deus chegando perto de alguém que está sofrendo e perguntando assim: que foi que fizeram com você, menino? Rapaz, que covardia que fizeram com você, hein? Olha, como é que você aguentou? Você nunca vai ver, mas você vai ver Deus chegando e perguntando assim: ó, o que você quer que eu faça? Não sei o que, eu já sei o que fizeram, estou te perguntando isso. O que você quer que eu faça? Imagina Bartimeu chegando diante de Jesus: Senhor, mandaram eu calar a boca, estavam dizendo que é para eu ficar quieto. Bartimeu não falou nada. Jesus não perguntou: Bartimeu, o que estavam falando para você, meu filho? Te humilharam muito, né? Bartimeu, te deram esmola hoje? Não. Jesus olhou para ele e perguntou assim: ó, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Jesus chega em João capítulo 5, tem um homem coxo na beira de um tanque há 38 anos. Aí o homem: não tenho ninguém que me coloque na água. Jesus só perguntou para ele: você quer ficação? Jesus não chegou ali para perguntar quem decepcionou ele, quem virou as costas, quem não ajudou. A pergunta de Jesus: o que você quer que eu faça? Parece que Jabez sabia disso, né? Porque Jabez vai diante de Deus e diz para Deus tudo que ele quer que Deus faça, sem Deus perguntar nada para ele. E você vai ficar esperando Deus vir aqui em forma de homem, chegar na sua frente e te perguntar: o que você quer que eu faça? Ou vai entender que Ele quer que você diga isso de uma vez logo? Você quer que Jesus volte na terra como homem, para segurar na sua mão e dizer: o que você quer que eu faça, meu filho? Você quer isso? Pega uma cadeira, senta e espera. Por quê? Porque essa oportunidade você já está tendo em todo culto. Todo culto que você entra aqui, é como se você tivesse a liberdade de dizer para Deus: Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história, abra a porta para mim, me tira desse cativeiro, quebra essas correntes, me cura, me cura. Quando for orar, tem alguém enfermo aqui? Quando for orar, não fala da enfermidade, fala da saúde. Senhor, eu estou sofrendo. Imagina uma pessoa com tumor: Senhor, eu estou sofrendo com esse tumor. Ele sabe. Ele não está te perguntando isso. Ele está te perguntando: o que você quer que eu faça? Então olha para ele e diga: Senhor, me cura. Me cura. Senhor, olha a dor que eu estou sentindo. Ele sabe. Pede o que você quer. Feche seus olhos, vamos adorar a Ele.